Para quem acha que é meritocracia, que o cara se torna bilionário porque ele é muito inteligente, porque ele trabalha muito, porque ele é muito foda. Você vai ver aqui agora, gente, que, na verdade, ele nada mais é do que um ladrão de classe alta. Vamos admitir aqui que tem criminoso em todas as classes sociais? Tem assassino pobre, tem assassino rico, tem estelionatário pobre, tem estelionatário na classe média, tem estelionatário rico, esturpa, né, dor. Pobre, rico, classe média, né? Não tem isso. Vamos parar com esse preconceito de que é só pobre que comete crime. Não, todo mundo comete crime. Todo mundo assim, né? Eu digo. Então, eu quero mostrar aqui uma matéria da NPR. A divulgação de um denunciante detalha como a DOGE, que é o departamento do Musk, que o Musk criou no governo Trump, pode ter levado dados trabalhistas confidenciais. Se você achava exagero falarem que essa guerra é uma guerra de classes, você vai ter certeza agora de que é uma guerra de classes, gente. Vamos ler essa matéria. Bom, nos primeiros dias de março, uma equipe de conselheiros da nova iniciativa do Departamento de Eficiência do governo do presidente Trump chegou ao sudeste de Washington, D.C., sede do Conselho Nacional de Relações Trabalhistas. A pequena e independente agência federal investiga e julga reclamações sobre práticas trabalhistas desleais. Ele armazena enormes dados potencialmente sensíveis, desde informações confidenciais sobre funcionários que desejam formar sindicatos, até informações comerciais proprietárias. Os funcionários da DOGE, que são efetivamente liderados pelo conselheiro da Casa Branca e CEO bilionário de tecnologia Elon Musk, pareciam estar de olho no acesso aos sistemas internos da NLRB, né, essa agência federal. Eles disseram que a missão geral de sua unidade é revisar os dados da agência para conformidade com as políticas da nova administração e cortar custos e maximizar a eficiência. Tá. Mas de acordo com uma divulgação oficial do denunciante compartilhada com o Congresso e outros supervisores federais que foi obtida pela NPR, entrevistas subsequentes com o denunciante e registros de comunicações internas, os membros da equipe técnica ficaram alarmados com o que os engenheiros da DOGE fizeram quando receberam acesso, particularmente quando esses funcionários notaram um pico nos dados que deixaram a agência. É possível que os dados incluíssem informações confidenciais sobre sindicatos, processos legais em andamento e segredos corporativos. Dados que 4 especialistas em direito do trabalho disseram à NPR quase nunca deveriam deixar esse instituto, né, essa agência, e que não tem nada a ver com tornar o governo mais eficiente ou cortar gastos. Ou seja, eles entraram no lugar onde tinha informações confidenciais sobre o segredo de pessoas que queriam formar sindicato, né, sindicatos que estavam querendo ser formados, tinha segredo de ações trabalhistas e tinha segredo também de tudo que tem a ver com a relação de trabalho e empresas. Então ele pegou e teve acesso a tudo isso. O cara teve acesso a todo funcionário que tenha a intenção de entrar num sindicato ou formar um sindicato. Para que ele quer isso? E as empresas dele devem ter muito processo dentro dessa instituição para ele fazer isso. É o que eu acho, mas vamos continuar lendo. Enquanto isso, de acordo com a divulgação e os registros de comunicações internas, os membros da equipe DOGE pediram que suas atividades não fossem registradas no sistema e, em seguida, pareciam tentar cobrir seus rastros por trás deles, desligando ferramentas de monitoramento e excluindo manualmente registros de seu acesso. Comportamento evasivo que vários especialistas em segurança cibernética, entrevistados pela NPR, em comparação com o que hackers criminosos patrocinados pelo Estado podem fazer. Então, o que eles disseram? A NPR, né, a entrevista aqui, o pessoal desse jornal aqui, falou com vários especialistas em segurança cibernética e eles disseram que isso se compara ao que algum hacker criminoso poderia fazer.
Os funcionários ficaram preocupados que os dados confidenciais do NLRB pudessem ser expostos, particularmente depois que começaram a detectar tentativas suspeitas de login de um endereço IP na Rússia. Endereço de computador, né? Na Rússia. Olha isso! De acordo com a divulgação. Eventualmente, a divulgação continuou. O Departamento de TI, de Tecnologia, lançou uma revisão formal do que considerou uma violação de segurança grave e contínua. Peraí, gente, que a tradução aqui é do Google Translate, às vezes está sem pontuação. O Departamento de TI lançou uma revisão formal do que considerou uma violação de segurança grave e contínua ou remoção potencialmente ilegal de informações de identificação pessoal. Então, o Departamento de TI acusou, né, lançou uma revisão para considerar uma violação de segurança grave ou o roubo de informação ilegal, né? O denunciante acredita que a atividade suspeita justifica uma investigação mais aprofundada por agências com mais recursos, como a Agência de Segurança Cibernética e Segurança da Infraestrutura, ou FBI. Os especialistas em direito do trabalho entrevistados pela NPR temem que, se os dados forem roubados, né, podem ser abusados, inclusive por empresas privadas com casos perante a agência que possam obter insights sobre testemunhos prejudiciais, liderança sindical, estratégias legais e dados internos sobre concorrentes. SpaceX de Musk entre eles. Também poderia intimidar denunciantes que poderiam falar sobre práticas trabalhistas desleais e poderia semear desconfiança na independência do NLRB, disseram eles. Viram? Então, empresas privadas vão ter insights sobre testemunhas, vão saber o que as testemunhas estão falando contra ele, vão saber quem são essas testemunhas, vão saber quem são as lideranças sindicais, vão ter conhecimento das estratégias legais e os dados internos dos seus próprios concorrentes, né, dos concorrentes do Elon Musk mesmo. As novas revelações sobre as atividades da Doge na agência de trabalho vêm de um denunciante do Departamento de TI da NLRB, que revelou suas preocupações ao Congresso e aos Estados Unidos. Escritório do Conselho Especial, em um relatório detalhado que foi então fornecido à NPR. Então, ele denunciou aqui, que a tradução está um pouco pegada, gente. Então, eles denunciaram isso, eles foram para a mídia, porque esses caras foram para a mídia falar, e também falou com o Congresso e com esse Escritório do Conselho Especial. Enquanto isso, suas tentativas de levantar preocupações internamente dentro do NLRB precederam alguém coando fisicamente uma nota ameaçadora em sua porta. Foi aqui. Enquanto esse cara estava levantando essas questões lá dentro, ameaçaram ele com um bilhete em sua porta, que incluía informações pessoais confidenciais e fotos aéreas dele passeando com seu cachorro, que pareciam ter sido tiradas de um drone, de acordo com uma carta de apresentação anexada à sua divulgação arquivada por seu advogado, Andrew Bakaj, da organização sem fins lucrativos Whistleblower Aid. Então, gente, veja bem, o cara dentro desse instituto NLRB que soou o alarme, falou assim, gente, alguma coisa aconteceu aqui, vamos olhar e denunciou, apareceu na porta dele um dia uma mensagem de intimidação com imagem dele de drone passeando com o cachorro, tipo assim, a gente sabe onde você tá. Isso aqui é coisa de mafioso ou não é? Ou ainda estamos acreditando que o Elon Musk é gênio e que conseguiu tudo porque é gênio? Vamos lá. O relato do denunciante é corroborado pela documentação interna e foi revisado por 11 especialistas técnicos de outras agências governamentais e do setor privado. No total, a NPR falou com mais de 30 fontes do governo, do setor privado, do movimento trabalhista, da segurança cibernética e da aplicação da lei, que falaram sobre suas próprias preocupações sobre como a Doge e o governo Trump podem estar lidando com dados confidenciais e as implicações para sua exposição. Grande parte da seguinte conta vem da divulgação oficial do denunciante e das entrevistas com a NPR. Então, ele está dizendo aqui. Ele diz, eu não posso atestar qual era o objetivo final deles ou o que eles estão fazendo com os dados, disse o denunciante, Daniel Berulis, em uma entrevista à NPR. Mas posso dizer que as partes do quebra-cabeça que posso quantificar são assustadoras. Esta é uma imagem muito ruim que estamos olhando. O bicho está feio, é isso que ele quis dizer. A história do denunciante lança mais luz sobre como a Doge está operando dentro dos sistemas federais e vem com depoimentos em mais de uma dúzia de processos judiciais nos Estados Unidos que revelam como a Doge rapidamente obteve acesso a informações financeiras e pessoais privadas sobre centenas de milhões de americanos.
Não está claro como ou se a Doge está protegendo a privacidade desses dados. Enquanto isso, a nota ameaçadora, embora suas origens sejam desconhecidas, reflete o clima atual de medo e intimidação contra os denunciantes. Tim Bearese, secretário de imprensa interino da NLRB, negou que a agência tenha concedido à Doge acesso aos seus sistemas e disse que a Doge não havia solicitado acesso aos sistemas da agência. Bearese disse que a agência conduziu uma investigação depois que Berulis levantou suas preocupações, mas determinou que nenhuma violação dos sistemas da agência ocorreu. Bom, então o cara está falando que nada aconteceu. Não obstante a negação do NLRB, a divulgação do denunciante ao Congresso e a outros supervisores federais inclui dados forenses e registros de conversas com colegas que fornecem evidências do acesso e das atividades da Doge. Então, assim, o chefe do instituto está mentindo, está falando que não rolou nada disso, e mentira e tal, mas o denunciante trouxe muitas provas. Enquanto isso, a extensa reportagem da NPR deixa claro que o acesso da Doge aos dados é uma preocupação generalizada. Em todo o governo, 11 fontes diretamente familiarizadas com as operações internas em agências federais e no Congresso disseram à NPR que compartilham as preocupações de Berulis, e algumas viram outras evidências de que a Doge está exfiltrando dados confidenciais por razões desconhecidas. Após a publicação dessa história, a porta-voz da Casa Branca, Anna Kelly, disse em um comunicado: é uma notícia de meses que o presidente Trump assinou uma ordem executiva para contratar funcionários da Doge em agências e coordenar o compartilhamento de dados. Sua equipe altamente qualificada tem sido extremamente pública e transparente em seus esforços para eliminar desperdício, fraude e abuso em todo o poder executivo, incluindo o NLRB. Ou seja, gente, negaram o double down, né? Desmontando computadores para proteger os dados do governo. Em vez de um carro novo para um presente de aniversário de 16 anos, Berulis recebeu seu primeiro computador. Então, o cara, né, o denunciante, tá, vamos contar a história do cara. Então, em vez de um carro, em 16 anos, ele ganhou um computador. É uma história familiar para nerds de tecnologia em todo o mundo. Ele metodicamente desmontou a máquina para descobrir como funciona e assim como dissecou rádios do brechó anos antes. Eu me eletrocutei uma vez, lembrou ele. Berulis sempre se interessou pelo serviço público, mas os caminhos tradicionais não lhe conviam. Uma lesão no joelho o impediu de se juntar ao exército. Ele serviu como bombeiro voluntário por um período e doou seu tempo trabalhando para uma linha direta local de crise de estupro, atendendo ligações de vítimas que precisavam de alguém para ouvir. Mas, ele disse à NPR, eu tinha interesse em servir ao meu país. Berulis foi consultor técnico por muitos anos, inclusive na auditoria e modernização dos sistemas corporativos, quando o emprego foi aberto no Conselho Nacional de Relações Trabalhistas. Aqui ele, ó, é esse aqui. É esse aqui, ó. Você vê a cara dele, ó, ele tá até respirando direito, ele deve estar com o cu na mão, mas corajoso esse homem, tá? Corajoso. Embora ele não soubesse muito sobre a agência, Berulis rapidamente encontrou sua missão de proteger os direitos dos funcionários de acordo com seu desejo de longa data de ajudar as pessoas. Ele começou cerca de 6 meses antes do presidente Trump ser empossado para o seu segundo mandato em janeiro passado. Berulis disse que deu certo, protegendo os servidores de dados baseados em nuvem do NLRB e reforçando o que é chamado de princípios de confiança zero, o que significa que os usuários podem ter acesso apenas às partes do sistema de que precisam para fazer o seu trabalho, nem mais nem menos. Dessa forma, se o invasor conseguir um único nome de usuário e senha, o invasor não poderá acessar todo o sistema. Tá, então ele estava trabalhando nisso aí, na segurança das coisas, tudo aí. Aí diz ele, quando comecei, era um sonho tornado realidade. Houve uma grande oportunidade de construir e fazer o bem. Mas, após a inauguração, após a posse de Trump, ele descreveu uma cultura de medo vindo sobre a agência. A chegada do Doge. Na primeira semana de março, engenheiros associados à Doge chegaram à sede da NLRB, de acordo com a divulgação de Berulis. De antemão, eles perguntaram sobre quais softwares, hardwares, linguagens de programação e aplicativos o NLRB estava usando. A Doge descobriu que usava infraestrutura de nuvem comercialmente disponível que as empresas normalmente usam, que se conecta a sistemas de nuvem do governo em outras agências e pode ser acessada remotamente. Então a Doge descobriu que a instituição trabalhava com nuvem que poderia ser acessada de um outro lugar. Detalhe importante. Berulis disse que ele e vários colegas viram uma SUV preta e uma escolta policial entrarem na garagem, após o que a segurança do prédio deixou os funcionários da Doge entrarem.
Eles interagiram com um pequeno número de funcionários, nunca se apresentando à maioria da equipe de TI. Beruli disse que foi informado por colegas que os funcionários da Doge exigiam um mais alto nível de acesso, o que são chamadas de contas de nível de proprietário de locatário, dentro dos sistemas de computador da agência independente, com permissão essencialmente restrita para ler, copiar e alterar dados, de acordo com a divulgação do Berulis. Ou seja, eles estavam exigindo acesso total. Eles não queriam só ver, eles queriam acesso total. Quando o funcionário de TI sugeriu um processo simplificado para ativar essas contas de uma maneira que permitisse que suas atividades fossem rastreadas, de acordo com as políticas de segurança da NLRB, os funcionários de TI foram instruídos a ficar fora do caminho da Doge. A divulgação continua. Então, assim, todo o processo feito dentro, né, dessa instituição, você é obrigado a deixar aberto os passos que você deu. As coisas que você fez lá dentro, todo mundo vai saber. Todo mundo que entrar ali no sistema consegue ver os passos que você fez ali dentro. Mas a Doge mandou apagar. Para os profissionais de segurança cibernética, a falha na atividade de registro é um pecado capital e contradiz as melhores práticas recomendadas pelo Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia e pela Agência de Segurança Cibernética e Segurança de Infraestrutura do Departamento de Segurança Interna, bem como do FBI e pela Agência de Segurança Nacional. Isso foi uma enorme bandeira vermelha, disse Berulis. Isso é algo que você simplesmente não faz. Isso viola todos os conceitos centrais de segurança e melhores práticas. Esses registros digitais forenses são importantes para os requisitos de manutenção de registros e permitem a solução de problemas, mas também permitem que os especialistas investiguem possíveis violações, às vezes até traçando o caminho do invasor de volta à vulnerabilidade que os deixou dentro de uma rede. A vulnerabilidade que os deixou entrar, né? Então você consegue ver o caminho, consegue ver por onde que eles entraram. Os registros também podem ajudar os especialistas a ver quais dados podem ter sido removidos. Registros básicos provavelmente não seriam suficientes para demonstrar a extensão das atividades de um mau ator, mas seriam um começo. Não há razão para qualquer usuário legítimo desativar o registro ou outras ferramentas de segurança, dizem os especialistas em segurança cibernética. Ou seja, se você não está querendo cometer crime, você não ia querer apagar isso. Nada disso é normal, disse Jake Brown, diretor executivo da Iniciativa de Política Cibernética da Escola de Políticas Públicas Harris, da Universidade de Chicago, e ex-vice-diretor nacional interino da Casa Branca, em uma entrevista à NPR sobre a divulgação do denunciante. Esse tipo de atividade é o motivo pelo qual o governo compra tecnologia de monitoramento de ameaças internas, para que possamos saber que coisas como essa estão acontecendo e interromper a exfiltração de dados confidenciais antes que isso aconteça, disse ele à NPR. No entanto, o orçamento do NLRB não tem dinheiro para pagar por ferramentas como essa há anos, disse Berulis. Uma porta dos fundos para os sistemas governamentais? Alguns dias depois de que Doge chegou, Berulis viu outra coisa que o alarmou enquanto navegava na internet no fim de semana. Jordan Wick, graduado do Instituto de Tecnologia de Massachusetts e engenheiro Doge, compartilhava informações sobre projetos de codificação em que estava trabalhando em sua conta pública com GitHub, um site que permite que os desenvolvedores criem, armazenem e colaborem em código. Depois que o jornalista Roger Sollenberger começou a postar no X sobre a conta, Berulis notou algo em que Wick estava trabalhando. Um projeto ou repositório intitulado NXGen BDOR Extract. Wick tornou isso privado antes que Berulis pudesse investigar mais, disse ele à NPR. Mas, para Berulis, o título em si era revelador. Então, quando vi essa ferramenta, imediatamente entrei em pânico, apenas por falta de um termo melhor, disse ele. Eu meio que tive uma cognição, acho que traduziu errado aqui, eu tive uma comoção e disse, uau, uau, uau! Ele imediatamente alertou toda a sua equipe. Embora a NPR não tenha conseguido recuperar o código para esse projeto, o próprio nome sugere que o Wick poderia ter projetado um backdoor, ou BDOR, para extrair arquivos do sistema interno de gerenciamento de casos do NLRB, conhecido como NXGen, de acordo com vários especialistas em segurança cibernética que revisaram as conclusões de Berulis. Wick não respondeu aos pedidos de comentário da NPR. Bom, então aqui está a imagem, né, do troço. Definitivamente parece bastante estranho nomeá-lo assim, disse um dos engenheiros que construíram o NXGen e pediram anonimato para não comprometer sua capacidade de trabalhar com o governo novamente. Definitivamente parece estranho nomeá-lo assim ou descarado.
Ou isso é descarado, se você não estiver preocupado com as consequências. Não estão, né, gente? Eles não estão preocupados com as consequências. Eles estão com o Trump assinando, o presidente deixando. Toda a ideia de remover o registro e obter acesso em nível de locatário é a parte mais perturbadora para mim, disse o engenheiro. O NXEN é um sistema interno que foi projetado especificamente para o NLRB interno, de acordo com vários engenheiros que criaram a ferramenta e que falaram com a NPR sob condição de anonimato para evitar retaliação ou consequências adversas para qualquer trabalho futuro do governo. Os engenheiros explicaram que, embora muitos dos registros do NLRB sejam eventualmente tornados públicos, o sistema de gerenciamento de casos NXGen hospeda dados proprietários de concorrentes corporativos, informações pessoais sobre membros do sindicato ou funcionários que votam para ingressarem no sindicato e testemunho de testemunhas em casos em andamento. O acesso a esses dados é protegido por várias leis federais, incluindo a Lei de Privacidade. Esses engenheiros também estavam preocupados com a insistência dos funcionários da DOGE de que suas atividades não fossem registradas, permitindo que eles investigassem os sistemas da NLRB e descobrissem informações sobre possíveis falhas ou vulnerabilidades de segurança sem serem detectados. Se ele não soubesse da história de fundo, ou qualquer diretor de segurança da informação que valesse a pena, olharia para a atividade da rede como essa e assumiria que é um ataque de Estado-nação da China ou da Rússia, disse Brown, um ex-funcionário cibernético da Casa Branca. Bom, então esse ex-funcionário da Casa Branca falou, né, da segurança cibernética, falou assim, ó, se ele não conhecesse essa história e visse só o que aconteceu, ele ia jurar de pé junto que isso era um ataque hacker da China ou da Rússia, que viesse de outra coisa. Juntando as peças do quebra-cabeça. Cerca de uma semana depois de chegar, os engenheiros da DOGE deixaram o NLRB e excluíram suas contas, de acordo com a divulgação de Berulis ao Congresso. No escritório, Berulis tinha visibilidade limitada do que a equipe DOGE estava fazendo em tempo real. Isso ocorre em parte porque, disse ele, o NLRB não está avançado quando se trata de detectar ameaças internas ou atores potencialmente maliciosos dentro da própria agência. Nós, como agência, não evoluímos para explicar isso, explicou ele. Estávamos procurando maus atores lá fora, disse ele. Ou seja, a gente estava de olho num ataque externo, não num ataque interno. Entendeu? Mas ele contou com a DOGE, deixando pelo menos alguns vestígios de sua atividade para trás, peças de quebra-cabeça que ele poderia montar para tentar montar uma imagem do que aconteceu, detalhes que ele incluiu em sua divulgação oficial. Primeiro, pelo menos uma conta DOGE foi criada e posteriormente excluída para uso nos sistemas de nuvem da NLRB, hospedada pela Microsoft, que é DOGE SA, tá aí na imagem, né? Então, os engenheiros da DOGE instalaram o que é chamado de container, uma espécie de computador virtual opaco que pode executar programas em uma máquina sem revelar suas atividades para o resto da rede. Por si só, isso não seria suspeito, embora tenha permitido que os engenheiros trabalhassem de forma invisível e não tenha deixado nenhum vestígio de suas atividades depois de removido. Então, Berulis começou a rastrear dados confidenciais, deixando os lugares de onde deveria vir, eu acho, né? De acordo com sua divulgação oficial. Primeiro, ele viu um pedaço de dados saindo do núcleo do sistema de gerenciamento de casos NXGen, dentro do sistema NLRB, explicou Berulis. Então, ele viu um grande aumento no tráfego de saída, deixando a própria rede. Então, tá aqui, ó. Aqui são os dados que saem, ele viu aqui, ó, um tráfego absurdo. Pelo que ele podia ver, os dados que saíam, quase todos os arquivos de texto, somavam cerca de 10 gigabytes, o equivalente a uma pilha completa de enciclopédias se alguém as imprimisse, explicou ele. É uma parte considerável do total de dados no sistema NLRB, embora a própria agência hospede mais de 10 terabytes em dados históricos. Não está claro quais arquivos foram copiados e removidos ou se foram consolidados e compactados, o que pode significar que ainda mais dados foram exfiltrados. Também é possível que a DOGE tenha externado consultas. Bom, externado tinha, né? Não sei o que é isso. Externado consultas em busca de arquivos específicos no sistema NLRB e tenha levado apenas o que estava procurando, de acordo com a divulgação. Bom, talvez o DOGE tenha feito consultas específicas e levou só o que queria. Independentemente disso, esse tipo de pico é extremamente incomum, explicou Berulis, porque os dados quase nunca saem diretamente dos bancos de dados do NLRB. Em sua divulgação, Berulis compartilhou uma captura de tela de rastreamento de dados entrando e saindo do sistema, e há apenas um pico perceptível de dados saindo. Ele também confirmou que ninguém no NLRB estava salvando arquivos de backup naquela semana ou migrando dados para qualquer projeto. Mesmo quando partes externas, como advogados ou supervisores,
como inspetor-geral, recebem contas de convidados no sistema, é apenas para visualizar os arquivos relevantes para o seu caso ou investigação, explicaram especialistas em direito do trabalho que trabalharam com ou no NLRB em entrevistas à NPR. Nenhuma dessas informações confidenciais e deliberativas deve sair da agência, disse Richard Griffin, que foi o conselheiro-geral da NLRB de 2013 a 2017, em uma entrevista à NPR. Aqui, ó, tem um quadrinho que eles estão mostrando a história que ficou interessante, ó. Vamos pensar no Conselho Nacional de Relações Trabalhistas como uma agência dos Correios. Os sistemas de dados são como caixas de correio diferentes com seus próprios endereços, e as pessoas com acesso oficial a eles são como funcionários dos Correios. A DOGE se deu acesso a todo o edifício, mas leis como a Lei de Privacidade devem impedi-lo de copiar os dados. Enquanto a DOGE tinha esse acesso, alguém olhou para a caixa de correio NXGen, copiou muito do seu e-mail e realizou um monte de correspondência sem que ninguém percebesse. Entendeu? Estamos sob ataque agora. Para os especialistas em segurança cibernética, esse aumento nos dados que saem do sistema é um indicador-chave de uma violação, explicou Berulis. Estamos sob ataque agora, ele se lembrou de pensar. Quando Berulis perguntou a seus colegas de TI se eles sabiam por que os dados foram exfiltrados ou se mais alguém estava usando containers para executar código no sistema nas últimas semanas, ninguém sabia nada sobre isso ou as outras atividades incomuns na rede, de acordo com sua divulgação. Na verdade, quando eles analisaram o pico, descobriram que os registros usados para monitorar o tráfego de saída do sistema estavam ausentes. Algumas ações tomadas na rede, incluindo a exfiltração de dados, não tinham atribuição, exceto para uma conta excluída, continuou ele. Ninguém sabe quem apagou os registros ou como eles poderiam ter desaparecido, disse Berulis. A equipe de TI se reuniu para discutir ameaças internas, ou seja, os engenheiros da DOGE, cujas atividades tinham pouca visão ou controle. Não tínhamos ideia do que eles fizeram, explicou ele. Essas conversas estão refletidas em sua divulgação oficial. Eles eventualmente lançaram uma investigação formal de violação, de acordo com a divulgação, e prepararam um pedido de assistência da Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura. No entanto, esses esforços foram interrompidos sem uma explicação, disse Berulis. Isso foi profundamente preocupante para Berulis, que sentiu que precisava de ajuda para tentar chegar ao fundo do que aconteceu e determinar quais novas vulnerabilidades poderiam ser exploradas como resultado. Ou seja, ele denunciou, o povo falou, não, o Trump é que manda agora, ele é rei, agora ele é imperador e deixa fazer o que ele quer. Foi isso. Nos dias depois que Berulis e seus colegas prepararam um pedido de ajuda da CISA para investigar a violação, Berulis encontrou uma carta impressa em um envelope colado em sua porta, que incluía linguagem ameaçadora, informações pessoais confidenciais e fotos dele passeando com seu cachorro, de acordo com a carta de apresentação anexada à sua divulgação oficial. Não está claro quem o enviou, mas a carta fez referência específica à sua decisão de relatar a violação. A polícia está investigando a carta. Mafioso, não é, gente? Se a divulgação subjacente não fosse preocupante o suficiente, a intimidação física direcionada e a vigilância do meu cliente é. Se isso está acontecendo com o Sr. Berulis, provavelmente está acontecendo com outros e coloca a nossa nação mais alinhada com regimes autoritários do que com democracias abertas e livres, escreveu Bacage, seu advogado, em um comunicado enviado à NPR. É hora de todos, e o Congresso em particular, reconhecerem os fatos e impedirem que nossa democracia, liberdade e liberdades escapem, algo que levará gerações para ser reparado. Em parte por causa da investigação interna reprimida, e das tentativas de silenciá-lo, Berulis decidiu se apresentar publicamente. Eu acho que ele também, gente, ele já ameaçaram ele, já mandaram não sei o que, eu acho que ele não tinha outra saída a não ser ver publicamente mesmo. Porque internamente já tinham ameaçado ele, vindo à tona, internamente já tinham ameaçado ele. Ele não tinha outra saída não, esse cara. Na verdade, apesar de tudo, Berulis conseguiu descobrir alguns detalhes estranhos e mais preocupantes sobre o que aconteceu enquanto o Doge estava conectado, e que ele enumerou em sua declaração oficial. Ou seja, tem mais, gente. Piora, a história piora. Usuários desconhecidos também se deram uma chave de acesso de alto nível, que é chamado de token SAS, que significa assinatura de acesso compartilhado, para acessar contas de armazenamento antes de excluí-la. Berulis disse que não havia como rastrear o que eles fizeram com isso. Alguém havia desativado controles que impediriam que dispositivos móveis inseguros ou não autorizados fizessem login no sistema sem as configurações de segurança adequadas.
Havia uma interface exposta à internet pública, potencialmente permitindo que atores mal intencionados acessassem os sistemas do NLRB. Descobriu-se que os sistemas internos de alerta e monitoramento foram desligados manualmente. A autenticação multifator foi desativada e Berulis notou que um usuário desconhecido havia exportado uma lista de usuários, um arquivo com informações de contato para advogados externos que trabalharam com o NLRB. Ou seja, ele viu que a galera desligou os dispositivos de segurança e ele viu que saiu uma lista de usuário aí com informação de contato de advogados que trabalharam com o NLRB. Berulis disse que notou 5 downloads do PowerShell no sistema. Essa coisa de advogado, o Trump está ameaçando um monte de escritório de advocacia. Alguns deitaram para ele, outros não. Ameaçou com processo e tal, para impedir que esses caras defendam inimigos dele. Berulis disse que notou 5 downloads do PowerShell no sistema, um programa de automação de tarefas que permitiria que os engenheiros executassem comandos automatizados. Havia várias bibliotecas de código que chamaram sua atenção. Ferramentas que ele disse que pareciam ser projetadas para automatizar e mascarar a exfiltração de dados. Havia uma ferramenta para gerar um número aparentemente infinito de endereços IP, chamado Request IP Rotator, e uma ferramenta de automação comumente usada para desenvolvedores da web chamada Browserless, ambos os repositórios estrelados ou oferecidos por Wiki, o engenheiro Doge, de acordo com um arquivo de sua conta GitHub revisado pela NRP. Ou seja, o cara estava abrindo o computador do Instituto para alguma coisa externa. Enquanto investigava os dados retirados da agência, Berulis tentou determinar seu destino final, mas quem o exfiltrou também disfarçou seu destino, de acordo com a divulgação. Os funcionários da Doge tinham permissão para acessar o sistema, mas remover dados é outro assunto. Berulis diz que alguém parecia estar fazendo algo chamado tunelamento de DNS para evitar que a exfiltração de dados fosse detectada. Ele chegou a essa conclusão, descrita em sua divulgação, depois de ver um aumento de tráfego em solicitações de DNS paralelas aos dados sendo exfiltrados, um pico de 1000 vezes o número normal de solicitações. Quando alguém usa esse tipo de técnica, eles configuram um nome de domínio que envia ping no sistema de destino com perguntas ou consultas. Mas eles configuram o servidor comprometido para que ele responda a essas consultas DNS enviando pacotes de dados, permitindo que o invasor roube informações que foram divididas em pedaços menores. Vimos agentes de ameaças russos fazer coisas assim nos sistemas do governo do Zewa, disse um pesquisador de inteligência de ameaças que solicitou anonimato porque não estava autorizado a falar publicamente por seu empregador. Esse analista, que tem uma vasta experiência na caça de hackers patrocinados por Estados-nação, revisou as alegações técnicas do denunciante. A diferença é que eles receberam as chaves da porta da frente, continuou o pesquisador. Embora o pesquisador tenha esclarecido que seria difícil verificar totalmente o que aconteceu sem acesso total ao sistema NLRB, eles disseram que as conclusões de Berulis e as evidências que a acompanham eram motivo de preocupação. Nada disso é padrão, disseram eles. Russ Hendorf, que atuou no FBI por uma década em várias funções de segurança cibernética, também revisou os extensos registros de análise e análises forenses técnicas de Berulis e falou com a NPR sobre suas conclusões. Tudo isso é alarmante, disse ele. Se essa fosse uma empresa de capital aberto, eu teria que denunciar essa violação à Comissão de Valores Imobiliários. A linha do tempo dos eventos demonstra uma falta de respeito pela instituição e pela sensibilidade dos dados que foram exfiltrados. Não há razão para aumentar o perfil de risco de segurança desativando os controles de segurança e expondo-os menos protegidos à internet. Eles não exerceram a prática padrão mais prudente de copiar os dados para mídia criptografada e local para a escolta. Até que haja uma investigação feita, não há como provar definitivamente quem fez isso, concluiu Hendorf. Pois é, o que ele está falando aqui é que é um absurdo. Eles abriram o negócio para a internet deixando os dados totalmente sensíveis, assim. Nenhuma razão para acessar as informações. As intenções da Doge em relação aos dados do NLRB permanecem obscuras. Muitos dos sistemas em que a Doge se incorporou em todo o resto do governo têm dados de pagamento ou emprego, informações que poderiam ser usadas para avaliar quais subsídios e programas interromper e quem demitir. Mas o sistema de gerenciamento de casos é muito diferente.
Uma coisa, gente, que isso daí também, essa coisa trabalhista que o Trump e o Elon Musk, eles querem acabar com o tal do DEI, que é Diversity, Inclusion, eu não sei o que lá, que é o programa das empresas para contratar, e não é nem contratar, é para divulgar os postos de emprego para comunidades diversas, e não só, né, para um tipo, por exemplo, você não vai divulgar que tem uma abertura na sua empresa só na faculdade X. Você tem que fazer em todas as faculdades. Calma, Bavídia, calma. Calma, Bavídia. E Bavídia? Nossa senhora, muito brava. Gente, ela é muito brava, não pode ninguém passar na rua, não. Mas o sistema de gerenciamento de casos é muito diferente. Ele abriga informações sobre casos trabalhistas contestados em andamento, listas de ativistas sindicais, notas internas de casos, informações pessoais de números da Previdência Social, a endereços residenciais, dados corporativos proprietários e mais informações que nunca são publicadas abertamente. Guerra de classes não é, meu povo? Me diga. Me diga. Tem cheirinho de guerra de classes ou não tem? Especialistas entrevistados pela NPR reconhecem que há ineficiências em todo o governo que justificam uma revisão mais aprofundada, mas dizem que não veem uma única razão legítima para que os funcionários da DOGE precisem remover os dados do sistema de gerenciamento de casos para resolver esses problemas. Não há nenhuma razão para acessar as informações. Agora, alguma agência poderia ser mais eficiente, mais eficaz? Positivamente. Mas o que você precisa para isso é de pessoas que entendam o que a agência faz. Isso não é minerando dados, colocando algoritmos e criando uma violação de segurança, disse Harley Shaken. O Harley Shake, né? Lembra? O Harley Shake? Professora emérita da Universidade da Califórnia, Berkeley, especializada em trabalho de tecnologia de informação. Ou seja, né, ela está falando assim, que isso aí não tem nada a ver com tornar o Instituto mais sem fraude, mais eficiente, que é o que o Elon Musk está vendendo, né? Não há nada que eu possa ver sobre o que a DOGE está fazendo que siga qualquer um dos procedimentos padrão de como você faz uma auditoria que tenha integridade e que seja significativa e realmente produza resultados que sirvam à função normal de auditoria, que é procurar fraude, desperdício e abuso, disse Sharon Block, diretora executiva do Centro de Trabalho e Economia Justa da Harvard Law School e ex-membro do conselho da NLRB. A incompatibilidade entre o que eles estão fazendo e a maneira estabelecida e profissional de fazer o que eles dizem que estão fazendo, que meio que revela a loja que eles não estão realmente sobre encontrar maneiras mais eficientes para o governo operar. Ficou estranha essa tradução, mas que ela está dizendo assim, ó. É completamente incompatível o que eles dizem que estão fazendo e o que eles estão fazendo na real. Para especialistas em direito do trabalho, a mera possibilidade de que registros confidenciais tenham sido copiados é um sério perigo que pode criar um efeito assustador para os funcionários em todos os lugares que se voltam para o Conselho Nacional de Relações Trabalhistas para proteção. Só de dizer que eles têm acesso aos dados é intimidante, disse Kate Bronfenbrenner, diretora de pesquisa de educação do trabalho da Universidade de Cornell e co-diretora da Worker Empowerment Research Network. As pessoas vão dizer, eu não vou testemunhar perante o conselho, porque você sabe, meu empregador pode ter acesso a isso. As pessoas não vão querer testemunhar contra os empregadores. Bronfenbrenner, filha de pais imigrantes que fugiram da União Soviética e da Alemanha controlada pelos nazistas, disse que passa muito tempo pensando em como os sistemas podem desmoronar sob as circunstâncias certas. Sabe, há essa crença de que temos esses freios e contrapesos, mas qualquer um que faça parte do movimento trabalhista deve saber que isso não é verdade, disse ela à NPR. Quer dizer, a gente pensa que a gente tem as garantias e os direitos, mas fica de olho, né? Bem assim. Com o acesso aos dados, seria mais fácil para as empresas demitir funcionários por organização sindical ou manter listas negras de organizadores, atividades ilegais sob as leis trabalhistas federais aplicadas pelo NLRB. Mas as pessoas são demitidas nesse país o tempo todo pelo ato legal de tentar organizar um sindicato, desse bloco. Ou seja, eles, com esses dados, ninguém vai dar emprego para quem quer montar sindicato. Eles querem colocar uma Scarlet Letter, né? Sabe aquela... Eles querem colocar uma marca na pessoa para fuder a pessoa. E eu digo mais, eu acho que eles querem colocar na cadeia. E digo mais, eu acho que eles querem mandar essa galera para El Salvador.
Porque eu não sei se vocês viram que o Trump estava conversando com o tal do Bukele, o presidente de El Salvador, e falou pra ele brincando, falou assim, ó, daqui a pouco eu vou parar de mandar imigrante, vou mandar também americanos criminosos. É o que ele quer. Ter uma cópia das anotações do advogado adversário, enquanto as empresas se preparam para desafios legais, também seria uma possibilidade atraente, continuou ela. Ou seja, se eu sei tudo que o advogado do trabalhador vai falar, faz para mim, né? Não são apenas os funcionários que podem sofrer se esses dados saíssem. Às vezes, as empresas também fornecem declarações detalhadas sobre planejamento interno de negócios e estrutura corporativa em meio a processos de reclamação de práticas trabalhistas injustas. Se uma empresa estivesse tentando demitir alguém que alegava ter divulgado segredos comerciais e estivesse lutando contra uma reclamação de prática trabalhista injusta com base nessa decisão, esses segredos comerciais também poderiam aparecer na investigação do Conselho. Essa informação seria valiosa para os concorrentes, reguladores e outros. No geral, a exposição potencial dos dados do NLRB pode ter sérias implicações. Acho que é muito preocupante, disse Shaken. Isso pode resultar em danos a trabalhadores individuais, a campanhas de organização sindical e aos próprios sindicatos, disse ele. Está trazendo uma bola de demolição para o consultório do dentista, o que significa que isso é extremamente desproporcional e levanta perigos reais. Continuou Sheik. Me fala se eles não sabem que eles estão numa guerra de classes. E que quem não sabe é os trabalhadores. Me diz se esses caras estão em guerra ou não estão. Sai roubando dado? Gente, lembrando para vocês darem um like, se inscreverem no meu canal. Eu quero chegar a 100 mil antes de eu voltar pro Brasil. Eu volto pro Brasil em julho. Por causa da plaquinha, né, gente? Eles demoram pra entregar no Brasil. Eu tô aqui do lado. Titinha. Cachorrinho. Ai. Ele é muito bonitinho, gente. Ele é muito bonitinho. Um conflito de interesses e os perigos da exposição. Especialistas em direito do trabalho estavam particularmente preocupados com o que descreveram como conflitos de interesses claros, particularmente quando se trata de Elon Musk, suas empresas e sua vasta rede de funcionários e aliados que agora estão tendo acesso a empregos e dados do governo. Trump e Musk, durante uma entrevista com Sean Hannity, da Fox News, disseram que Musk se recusaria a fazer qualquer coisa que se envolvesse suas empresas. Eu nunca pedi nada ao presidente, disse Musk. Não pediu, exigiu, né, querido? Se deu 300 milhões de dólares para ele se eleger. Estou recebendo uma espécie de exame diário de proctologia aqui. Tomando dedada no cu, a gente sabe. Sabe, não é como se eu fosse fugir com... Se eu fosse pegar alguma coisa e fugir no meio da noite. Mas é bem isso mesmo que você está fazendo, ô babaca. No entanto, a Doge recebeu acesso de alto nível a muitos dados que poderiam beneficiar Musk, e não houve evidências de um firewall impedindo o uso indevido desses dados. Seja trouxa, a gente não é, querido. Existem vários casos em andamento envolvendo Musk e o NLRB. Por um lado, depois que um grupo de ex-funcionários da SpaceX apresentou uma queixa ao NLRB, vocês estão entendendo agora? Há advogados que representam a SpaceX, alguns dos quais foram recentemente contratados para cargos no governo, entraram com uma ação contra a NLRB. Eles argumentaram que a estrutura da agência é inconstitucional. Vocês estão vendo? Luta de classes. O Elon Musk estava fazendo merda na SpaceX, os ex-funcionários apresentaram queixa, e agora ele está atrás do negócio, que ele quer saber o nome de quem ele quer pegar. Ele quer pegar. E nessa aí, não sei se o nosso querido Nicoleles, né? Também que... do Neuralink lá. Se bem que é Neuralink, né? Outra coisa já. Porque o Nicoleles que foi um dos criadores... Não sei se foi um dos criadores ou foi o criador desse troço da Neuralink. Mas ele discorda totalmente do Elon Musk. Ele saiu até do projeto por causa disso. O Elon Musk... Nossa... Matou um monte de macaco. Sabe, fazendo teste com macaco sem responsabilidade nenhuma. Matou um monte. Inclusive, numa protesto que eu fui aqui na frente da Tesla, tinha um cara vestido de macaco e com uma placa assim, tipo, até macaco ele mata, sabe assim? Bom, o senador Chris Murphy, o democrata de, acho que é Connecticut, levantou suas preocupações sobre Musk acessar dados confidenciais de investigação trabalhista sobre casos contra suas empresas ou concorrentes durante a audiência de confirmação da secretária do Trabalho de Trump, Loris Chaves de Remer, em meados de fevereiro.
Ele a pressionou a responder se acreditava que o NLRB é constitucional e a se comprometer a manter os dados confidenciais. Enquanto ela disse que estava comprometida com a privacidade e disse que respeita a autoridade da NLRB, ela insistiu que Trump tem o poder executivo para exercê-la como achar melhor. Tudo isso está acontecendo no contexto de uma tentativa mais ampla da Casa Branca de apertar as agências trabalhistas. O NLRB foi criado para garantir os direitos dos trabalhadores de se organizar e resolver os problemas que os trabalhadores têm no local de trabalho, disse Chaikin, da UC Berkeley. Sobre o presidente Joe Biden, lembrou ele, o movimento trabalhista desfrutou de uma quantidade incomum de apoio de Washington, mas o que vimos é uma forte botada de freios para isso e colocar o veículo em marcha ré em termos do que Trump fez até agora. Então, assim, o Biden, ele deu força para os movimentos, para os sindicatos. Isso é real. E os sindicatos, o que eles fizeram? Muitos sindicatos apoiaram Trump. Né? Além de enviar Doge para o NLRB, o governo Trump tentou neutralizar o poder do Conselho de fazer cumprir a lei trabalhista, removendo seu membro, Gillian Wilcox. Os tribunais foram e voltaram sobre se a remoção de Wilcox era ilegal, já que os presidentes devem demonstrar causa para a demissão de membros independentes do Conselho. Representantes da Doge e ex-colegas de Musk, que foram instalados em todo o governo federal, não conseguiram tranquilizar o público ou os tribunais de que tomaram as devidas precauções para proteger os dados que estão ingerindo e que os interesses comerciais privados não influenciarão a forma como esses dados são usados ou quais decisões políticas são tomadas, dizem Block e outros especialistas em direito do trabalho entrevistados pela NPR. Não é que ele seja uma pessoa aleatória que está recebendo informações às quais uma pessoa aleatória não deveria ter acesso, disse o Block. Mas se eles realmente conseguiram tudo, então ele tem informações sobre os casos que o governo está construindo contra ele, disse ela. Ou seja, o Elon Musk vai saber tudo que as ações, como que estão construindo os casos contra as empresas dele, que é tudo fora da lei, né? Tá tudo errado. A Doge quer eles admitam ou não, liderada por alguém que é objeto de investigação ativa e acusação de casos. É incrivelmente preocupante, disse ela. A empresa de inteligência artificial de Musk também poderia se beneficiar de sugar todos os dados que a Doge coletou para treinar seus algoritmos. Especialistas em segurança cibernética, como Bruce Schneier, um conhecido criptografista e professor adjunto da Harvard Kennedy School, apontaram essa preocupação longamente em entrevistas e artigos escritos. De acordo com duas fontes do governo federal que não estavam autorizadas a falar publicamente sobre seus locais de trabalho e que compartilharam documentação por e-mail com a NPR, os gerentes têm alertado consistentemente os funcionários de que seus dados podem estar sujeitos à revisão de inteligência artificial, particularmente suas respostas por e-mail à campanha liderada por Musk para fazer com que os funcionários federais detalhem o que fizeram na semana passada, em 5 pontos, toda segunda-feira. Elon Musk manda os funcionários toda segunda-feira detalhar em 5 pontos tudo o que eles fizeram na semana passada. Porque ele é chefe, tá? E ele é chefe. E você tem que fazer, porque ele é chefe, Não é uma fuga de imaginação ver vários funcionários da Doge liberar algum desses dados subrepticiamente para Musk ou pessoas próximas a ele. Né? Não é, o que ele está dizendo aqui, ó, não é longe você imaginar que esses dados estão indo para ele, né? Esses são os funcionários dele que estão pegando, né? Acesso para adversários. Se os dados não estiverem devidamente protegidos depois de deixarem a agência ou se a Doge deixar uma porta digital aberta para a própria agência, os dados também poderão ser expostos a potencial venda ou roubo por criminosos ou adversários estrangeiros. Um invasor também pode tentar aproveitar as conexões entre a conta de nuvem do NLRB e outros ambientes de nuvem do governo, usando seu acesso ao NLRB como uma base para mudar as outras redes. Tanto criminosos quanto adversários estrangeiros tradicionalmente usam informações como essa para se enriquecer por meio de uma variedade de ações, explicou Randolph, o ex-funcionário cibernético do FBI. Isso inclui chantagem, direcionamento e priorização de roubo da propriedade intelectual para espionagem ou até mesmo prejudicar uma empresa para enriquecer outra. Meritocracia. Tá? Se ele é bilionário é porque ele mereceu. Não é porque ele roubou dados confidenciais e soube destruir a empresa que concorre com ele. Não foi. Ele mereceu.
Poucos minutos depois que a Doge acessou os sistemas do NLRB, alguém com endereço IP na Rússia começou a tentar fazer login. De acordo com a divulgação de Berulhos. As tentativas foram quase em tempo real, de acordo com a divulgação. Essas tentativas foram bloqueadas, mas foram especialmente alarmantes. Quem estava tentando fazer login estava usando uma das contas Doge recém-criadas, e a pessoa tinha o nome de usuário e senha corretos, de acordo com Berulhos. Embora seja possível que o usuário estivesse disfarçando sua localização, é altamente improvável que eles parecessem vir da Rússia se quisessem evitar suspeitas, explicaram especialistas em segurança cibernética entrevistados pela NPR. Por conta própria, algumas tentativas de login fracassadas de um endereço IP russo não são uma arma fumegante, disseram os especialistas em segurança cibernética entrevistados pela NPR. Quer dizer, um russo tentar invadir ter um login fracassado, normal. Mas, dada a imagem geral da atividade, é um sinal preocupante de que adversários estrangeiros já podem estar procurando maneiras de entrar em sistemas governamentais que os engenheiros da Doge podem ter deixado expostos. Quando você se move rápido e quebra coisas, a oportunidade de andar nas caudas do acesso autorizado é ridiculamente fácil de alcançar, disse Randorf. O que ele quer dizer é que, se os engenheiros da Doge deixassem os pontos de acesso à rede abertos, seria muito fácil para espiões ou criminosos invadirem e roubarem dados por trás do Doge. Ele disse que também podia haver adversários estrangeiros tentando recrutar ou pagar membros da equipe Doge pelo acesso a dados confidenciais. Não me surpreenderia se o Doge fosse acidentalmente comprometido. É exatamente por isso que geralmente arquitetamos sistemas usando as melhores práticas, como o princípio do menor privilégio, disse Anne Lewis, ex-diretora de Serviços de Transformação Tecnológica da Administração de Serviços Gerais, à NPR, em uma entrevista. O princípio do menor privilégio é um conceito fundamental de segurança cibernética, que afirma que os usuários devem ter apenas os direitos, funções e permissões mínimos necessários para desempenhar suas funções e responsabilidades. Isso protege o acesso a dados de alto valor e ativos críticos que ajuda a evitar acesso não autorizado, danos acidentais causados por erros do usuário e ações maliciosas. Baekaj, o advogado de Berulhos, disse à NPR em uma declaração escrita: este caso tem sido particularmente sensível, pois envolve a possibilidade de inteligência estrangeira sofisticada ganhar acesso a sistemas governamentais sensíveis, e é por isso que fomos diretamente ao Comitê de Inteligência do Senado. Um padrão preocupante. A NLRB não está sozinha nessas preocupações. Em mais de uma dúzia de ações judiciais em tribunais federais em todo o país, os juízes exigiram que a Doge explicasse por que precisa de acesso tão expansivo a dados confidenciais sobre americanos, desde registros da Previdência Social até registros médicos, privados e informações fiscais. Filha da puta. Mas o governo Trump tem sido incapaz de dar respostas consistentes e claras, descartando em grande parte as preocupações com a segurança cibernética e a privacidade. Em um caso lidando com sistemas de pagamento do Departamento do Tesouro que controlam trilhões de dólares em gastos federais, a juíza distrital Janete Vargas bloqueou o acesso ao Doge em 21 de fevereiro, descobrindo que existe uma possibilidade real de que informações confidenciais já tenham sido compartilhadas fora do Departamento do Tesouro, em potencial violação da lei federal. É uma área de foco para os legisladores democratas no Comitê de Supervisão e Reforma Governamental da Câmara. Um assessor da minoria democrata no Comitê de Supervisão da Câmara, que não estava autorizado a falar publicamente, disse à NPR que o comitê está de posse de vários relatórios verificáveis, mostrando que a Doge exfiltrou dados confidenciais do governo entre agências para fins desconhecidos, revelando que a divulgação de Berulhos não é um incidente isolado. Ou seja, eles estão vendo geral que o Elon Musk está roubando dado. Ele simplesmente está roubando dado do governo. Os dados mais sensíveis. Vocês lembram no governo Bolsonaro também que teve um vazamento de dado fudido? Não sei se foi do Serasa. Não sei se foi do Serasa, se foi alguma coisa de dado assim fudido. Vocês lembram? É o jeito que eles fazem. Mas os funcionários de segurança cibernética do governo já estão renunciando ou sendo demitidos, forçados a se mudar ou tirar licença administrativa em todo o governo federal, desde a Agência de Segurança Cibernética e Segurança da Infraestrutura até o Departamento do Interior. Isso limitou seu poder de responder às interrupções em andamento ou acompanhar o que a Doge está fazendo. Ou seja, eles estão demitindo todo mundo que pode investigar eles.
Uma das primeiras pessoas a falar sobre o acesso da Doge a dados confidenciais foi Eddie Mayer, que renunciou ao cargo de diretor de tecnologia do Consumer Financial Protection Bureau em fevereiro. Ela forneceu depoimentos em processos judiciais em andamento em torno do acesso da Doge e também falou com a NPR em uma entrevista. O CFPB tem dados sensíveis e potencialmente movimentador do mercado. Dados sensíveis e potencialmente pode movimentar o mercado. Mayer disse que os funcionários da Doge se concederam acesso de nível de Deus ao sistema do CFPB. Desligaram os registros de auditoria e eventos e colocaram os especialistas em segurança cibernética responsáveis pela detecção de ameaças internas em licença administrativa. Quando os especialistas em TI do CFPB planejavam realizar um relatório após a ação sobre as atividades da Doge, eles ficaram presos. Ela continuou. Quando ela ouviu sobre como os engenheiros da Doge operavam no NLRB, particularmente as medidas que eles tomaram para ofuscar suas atividades, ela reconheceu um padrão. Estou tremendo, disse ela ao ouvir sobre a possível exposição de dados do NLRB. Eles podem obter cada testemunho de denunciante, cada relatório, tudo. Isso não é bom. Outros funcionários técnicos que trabalham com agências governamentais que falaram com a NPR compartilharam as preocupações de Berulhes. Nossas equipes cibernéticas estão chateadas porque têm que ficar de braços cruzados quando todos os sistemas de alarme que temos em relação a ameaças internas estão disparando, disse um funcionário de uma agência do Departamento do Interior que solicitou anonimato, temendo retribuição. As equipes de segurança cibernética queriam desligar o acesso de novos usuários ao sistema, continuou o funcionário, mas foi ordenado a se afastar. Enquanto isso, em uma carta publicada em 13 de março na Federal News Network, 46 ex-funcionários sêniores da Administração de Serviços Gerais, uma das agências governamentais mais atingidas pelos esforços de corte de custos da Doge e que supervisiona quase todos os edifícios federais e compras, escreveram que acreditavam que sistemas de TI altamente sensíveis estão sendo colocados em risco e informações confidenciais estão sendo baixadas para fontes externas desconhecidas e não examinadas, em clara violação das regras de privacidade e proteção de dados. A ponta do iceberg. O governo Trump poderia estar tentando codificar as práticas da Doge em como o governo compartilha informações, disse Kel McClanahan, diretor executivo do Escritório de Advocacia de Interesse Público sem fins lucrativos National Security Counselors, que está representando funcionários federais em uma ação judicial sobre o uso de um servidor de e-mail privado pelo Escritório de Gestão Pessoal. Semanas depois de que os funcionários da Doge desceram a edifícios federais em Washington, Trump emitiu uma ordem executiva pedindo o aumento do compartilhamento de dados, eliminando silos de informações, no que é visto por especialistas como McClanahan como uma tentativa de dar aos engenheiros mais cobertura superior da Doge ao acessar e amalgamar dados federais confidenciais, apesar das leis relativas à privacidade e à segurança cibernética. Na minha opinião, gente, já falei isso aqui uma vez. Na minha opinião, porque assim, o que é o Doge? Doge é uma Dogecoin, vem do nome Dogecoin, que é um meme coin. É tipo assim, tem a Bitcoin, que é a coin verdadeira, e a Dogecoin é tipo uma brincadeira, uma ironia, que é tipo assim, bota aí, vamos colocar dinheiro na Dogecoin, às vezes dá um pico, às vezes não dá, tipo, é uma brincadeira, não é uma coisa séria, e é uma cópia. E eu acho que o Elon Musk fazendo o Doge, colocando o nome do departamento dele de Doge, eu acho que ele está fazendo uma cópia do governo. Eu acho que ele vai ter, porque se ele tiver todos esses dados, gente, ele pode criar o governo paralelo. Destrói esse governo aqui, ele já tem pronto o governo paralelo. Tem os dados de todo mundo. Tem dado que ele não consegue absorver pelo Twitter. Dado médico, dado tudo, gente, tudo. Toda a razão pela qual temos uma lei de privacidade é que o Congresso percebeu há 50 anos que o governo federal estava transbordando de informações sobre pessoas comuns normais e precisava de alguns guarda-corpos, precisava de alguma segurança no lugar, disse McClanahan à NPR. Os silos de informação estão lá por uma razão, continuou ele. É surpreendente para mim que as mesmas pessoas que não há alguns anos estavam gritando sobre o governo nos rastrear com vacinas, agora torcem para alimentar cada informação sobre si mesmas na estúpida Skynet de Elon Musk. Então ele está dizendo assim, essa galera aí diz que vacina é perigoso, não quer que o governo manda colocar vacina. Agora o Elon Musk pegar todos os seus dados,
Beleza. A DOGE parece ainda estar no processo de visitar agências federais em todo o país, incluindo recentemente a Comissão de Valores Mobiliários, de acordo com uma antiga fonte do governo diretamente familiarizada com o assunto, que solicitou anonimato para compartilhar informações que não estavam autorizadas a compartilhar. Em todo o governo, não está claro quantos dados confidenciais foram removidos, coletados e combinados. Também não está claro para onde foram os dados trabalhistas e quem tem acesso a eles. Mas para especialistas em direitos dos trabalhadores, a ameaça é imediata e existencial. Isso choca a consciência, disse Richard Griffin, ex-conselheiro-geral da NLRB. Se os agentes da DOGE capturassem e removessem arquivos de casos, isso poderia constituir uma violação da lei de privacidade. Para Berulis, foi importante falar porque ele acredita que as pessoas merecem saber como os dados e sistemas de computador do governo estão em risco e evitar mais danos. Como ex-consultor de TI, Berulis diz que teria sido demitido por operar como a DOGE. Se ele fizesse como a DOGE, ele seria demitido, você está falando. Divulgar suas preocupações era um imperativo moral nesse momento, disse ele. Eu nunca encontrei isso em meus 20 anos de TI. Sua esperança é que possa haver mais investigações sobre o manuseio indevido de dados confidenciais em todo o governo federal. Acredito de todo coração que isso vai muito além de apenas dados do caso, disse ele. Eu sei que há pessoas em outras agências que viram um comportamento semelhante. Acredito firmemente que isso está acontecendo talvez até mais em outras agências. Para supervisores, investigadores e especialistas em TI, em uma posição semelhante, ele espera fornecer um roteiro do que procurar. Era meu objetivo ao divulgar ao Congresso não me concentrar em mim, mas dar a eles informações que eles podem não necessariamente ter, as coisas que você não necessariamente procura, a menos que saiba onde procurar, continuou ele. O NLRB disse que cooperaria com quaisquer investigações que decorrem da divulgação de Berulis ao Congresso. Como uma agência que protege os direitos dos funcionários, a NLRB respeita o direito de seus funcionários de levar reclamações de denunciantes ao Congresso e ao Escritório de Assessoria Especial. E a agência espera trabalhar com essas entidades para resolver as reclamações, disse Bearese, porta-voz interina da agência, em um comunicado. Berulis fez um pedido simples para os engenheiros da DOGE. Seja transparente. Se você não tem nada a esconder, não exclua registros, não seja secreto, seja aberto, porque é disso que se trata a eficiência. Se tudo isso é um grande mal-entendido, então apenas prove. Coloque isso lá fora. Isso é tudo que estou pedindo. Mas, em última análise, se os sistemas que a DOGE acessa forem deixados inseguros, pode não importar se as suas intenções são honrosas, são boas ou não, concluiu ele. Esse poderia ser apenas o início da operação. Eles ainda não cruzaram aquela fronteira onde estão conectados a todos os sistemas federais por aí, continuou ele. Então talvez ainda haja tempo. Então ele está indicando aqui que existe uma possibilidade de esses caras também estarem chupando de todas as agências e estarem simplesmente terem colocado as suas bases lá para ficar escutando tudo e saber tudo que está acontecendo. Então ele está dizendo aqui, ó, eu estou falando isso para o Congresso saber onde procurar, né? Pra vocês verem como é que eles estão agindo. Você nunca vai chegar a ser bilionário se você for honesto. Você nunca vai chegar a ser bilionário se você não roubar. Você nunca vai chegar a ser bilionário se você não tiver algum tipo de informação privilegiada. Você não vai ser bilionário, né? Se você não roubar. Basicamente é isso, gente. Sinceramente, basicamente é isso.